sua presença é real. Entregue sua vida, problemas. Fale com Deus. Ele vai ajudar. Estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muitos alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. E ele tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Eles dizem: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, amada igreja, na nossa reflexão, é importante nós observarmos o Evangelho de hoje. Ele é uma complementação daquele Evangelho da caminhada dos discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús estão caminhando e encontram uma pessoa que os acompanha e começam a conversar, e eles não identificam quem seja essa pessoa, não conseguem identificar, e assim mesmo vão conversando, e ao chegar na cidade de Emaús, eles acabam por acolher essa pessoa, esse viajante, e ali, no momento em que sentam à mesa e no repartir do pão, eles reconhecem então Jesus. E aí Jesus desaparece no meio deles. E esses dois discípulos então voltam para Jerusalém, distante 12 quilômetros aproximadamente da cidade de Emaús, e lá em Jerusalém começam a relatar aos apóstolos essa experiência, a experiência única de terem caminhado com Cristo ressuscitado. É uma experiência única, é a experiência que cada um de nós deve e precisa experimentar na nossa vida. Esta caminhada dos discípulos de Emaús com o ressuscitado é aquela caminhada que cada um de nós precisa também fazer ao longo da nossa vida. Porque só no caminhar, só no ato de você estar caminhando com os ensinamentos, com aquilo que Jesus transmitiu através do Evangelho, só neste caminhar que você vai ter a sua inteligência aberta, como diz o Evangelho. Jesus abriu a inteligência dos discípulos, levou os discípulos
ao entendimento, à clareza maior. E esse caminhar é aquele caminhar que cada um de nós precisa ter no seu dia a dia, na sua luta diária. É uma caminhada constante em busca de um conhecimento maior. E essa caminhada, ela se fortalece, ela se consolida com a vida na igreja, com assistir à missa, com assistir à celebração. Porque aqui, a cada momento, a cada domingo, a cada celebração, a cada missa, você vai compreendendo um pouco mais as palavras e o ensinamento de Jesus. E com isso, o seu entendimento, a sua inteligência vai se abrindo de tal forma que você consegue, acima de tudo, entender que esse Deus misericordioso é um Deus que está pronto a acolher o pecador, dar ao pecador uma oportunidade de ele se arrepender. E por isso, Pedro, nos Atos dos Apóstolos, nos diz: vós matastes o autor da vida, arrependei-vos e convertei-vos. Ali, em Atos dos Apóstolos, vocês sabem bem que Atos dos Apóstolos é um livro que foi escrito pelo Lucas. São Lucas escreveu também o Atos dos Apóstolos, além do seu livro Evangelho. Porque Lucas não foi um apóstolo de Cristo. Lucas não caminhou, não estava com Cristo. Lucas foi um discípulo, foi um aluno de Paulo. E Paulo dá testemunhos disso em várias cartas. Por exemplo, em Colossenses, Paulo chega a dizer que ele era médico. Numa carta a Timóteo, Paulo diz: Lucas, esse Lucas foi aquele que ficou no último momento, quando eu estava preso, todos os outros foram embora, mas Lucas não ficou do meu lado. Lucas foi um discípulo amado de Paulo, e com isso ele conseguiu adquirir conhecimento da vida dos apóstolos, e escreveu o Atos dos Apóstolos também, além do próprio Evangelho de Lucas. Mas o importante é que Lucas ali expressa aquilo que Pedro falou para os hebreus, para os seus irmãos, dizendo: vós mataste o autor da vida, arrependei-vos e se convertei-vos. A verdade, Pedro também está falando para cada um de nós. Nós, a cada momento que pecamos, que não cumprimos os ensinamentos de Jesus, estamos também matando o próprio Criador, o autor da vida, porque nós estamos indo contra os mandamentos pregados por Jesus. E por isso nós temos que nos arrepender e nos converter, mas uma conversão que seja uma conversão sincera, uma conversão do verdadeiro cristão. O Evangelho nos mostra Jesus chegando até os discípulos, aos seus amados apóstolos. E ele ali, a primeira coisa que ele faz, ele fala: Shalom, Shalom. Primeira coisa que ele fala para os seus apóstolos: Shalom. Ele diz: a paz esteja convosco. Esta é a saudação inicial de Jesus para os seus apóstolos. Os apóstolos que estavam perturbados, que estavam temerosos de sair daquela sala, daquele salão, porque temiam serem presos pelos romanos, por aqueles que estavam contra eles, contra os cristãos. Então, o que aconteceu? Jesus procura acalmá-los. Sua presença é real. Entregue sua vida, problemas,